Bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite dos organizadores pelo Congresso Brasileiro de Neurologia, Neurocirurgia e Neurociências para proferir essa palestra sobre paraparesia espástica tropical. É um tema que eu tenho estudado ao longo de muitos anos e que eu fico muito feliz em poder compartilhar um pouco dessa experiência com vocês hoje aqui. O meu foco da paraparesia vai ser a infecção pelo HTLV1. E, para começar, eu sempre gosto de fazer um roteiro que ajuda bastante a acompanhar por toda a aula, então, e a palestra. Então, a primeira coisa, a gente vai conversar um pouquinho sobre definições, o que é a paraparesia, um pouco do histórico, que a gente participou toda essa história da descoberta, desenvolvimento da doença, e a causa dessa paraparesia, questões epidemiológicas e de transmissão que são importantes como determinantes da doença. Além disso, nós vamos então para o diagnóstico. Como é que a gente faz o diagnóstico clínico, com o laboratorial, que é muito importante que vocês tenham conhecimento da questão do laboratório também, por fim, o diagnóstico diferencial e como é que a gente trata essa condição. Então, em 1985, um jovem pesquisador francês, Antoine Gessin, e um time francês, demonstrou associação entre uma mielopatia crônica, que era endêmica no Caribe, chamada de paraparesia espástica tropical, e a infecção pelo HTLV1. Então, essa condição, a paraparesia espástica tropical, ficou sendo associada à infecção por esse vírus. Porém, um ano depois, Ozami, no Japão, ele demonstrou a presença de anticorpos contra esse vírus, não só no sangue, mas também no líquor de pacientes que apresentavam uma mielopatia crônica muito semelhante à paraparesia espástica tropical. Era uma doença progressiva que acometia principalmente os membros inferiores, uma fraqueza caracterizada pela paraparesia, associada à espasticidade e, por vezes, acompanhada de alteração esfincteriana. Então, o quadro clínico era semelhante e, por isso, em 1990, se considerou que essa doença deveria ser chamada HANT-SP, ou seja, mielopatia associada a HTLV1 / paraparesia espástica tropical, considerando que ambas eram a mesma condição clínica. Esse vírus, aí vocês me perguntam, mas como é que surgiu esse vírus? Esse vírus foi o primeiro retrovírus a ser descoberto em seres humanos num paciente com linfoma cutâneo de células T. E essa descoberta foi extremamente importante, foi em 1980, porque depois é que foi descoberto o segundo retrovírus humano, o HIV, na verdade, foi o terceiro retrovírus humano a ser descoberto. Então, foi muito importante. E depois se observou que, além de causar essa leucemia, esse linfoma, esse vírus, o HTLV1, ou vírus linfotrópico de células T humana, também desencadeava uma série de doenças inflamatórias crônicas, em que a HANT-SP seria, assim, a principal delas, mas causa também outras doenças, tipo tiroidite, artrite, dermatite, doenças, enfim, cistite, doenças pulmonares crônicas. Então, ele causa uma série de doenças inflamatórias crônicas, além de neoplasia. E aí, vamos entender melhor como é que funciona, quer dizer, onde que existe esse vírus, qual é a epidemiologia do vírus? O vírus, hoje se sabe que existem cerca de 5 a 10 milhões de indivíduos infectados no mundo com HTLV1, sendo que o Brasil representa o país com o maior número absoluto de casos. A estimativa é de 800 mil a 2 milhões e meio de indivíduos infectados pelo HTLV1. E o que acontece é que nós temos clusters de endemicidade, ou seja, áreas com alta endemicidade, como no Caribe, na América do Sul, na África, no Japão, chega a 20% a 40% dos indivíduos com mais de 50 anos, na Oceania, na Austrália, e existem áreas onde você, do lado, áreas em que praticamente não existe. E, por outro lado, existem áreas que também não foram estudadas. E aí vocês me perguntam o seguinte, e a HANT-SP? Qual é a prevalência da HANT? Não se sabe.
Existem muitos estudos de série de casos, alguns até centenas de casos, porém não existem estudos, quer dizer, que demonstrem essa epidemiologia da HANTA-SP no mundo. Mas se acredita que ela seja subestimada por algumas razões. Primeiro, é que, como há um desconhecimento em relação à infecção e as doenças associadas, esse diagnóstico acaba não ocorrendo numa fase inicial. Por outro lado, como o teste confirmatório não é disponível, nem sempre disponível na rede pública, em áreas tropicais, também não se confirma o diagnóstico. E é uma mielopatia crônica que pode também confundir o diagnóstico com outras doenças neurológicas. E acaba, então, o diagnóstico da HANTA-SP sendo subestimada. A via de transmissão ela é extremamente importante, porque o que acontece há uma rede de transmissão silenciosa no mundo, através da transmissão vertical, a transmissão sexual e sanguínea, tanto através da transfusão sanguínea, de derivados de sangue derivados, e o compartilhamento de agulhas ou seringas contaminadas. E a forma de transmissão é muito importante como um fator de risco para a HANTA-SP. Por exemplo, a transmissão vertical, que a forma de transmissão é o aleitamento materno. Quando a criança é amamentada por mais de 6 meses, você tem um risco maior de desenvolver a infecção e doenças como a HANTA-SP e a leucemia. Então, o que a gente sabe é que a transmissão vertical é responsável por 30% dos casos de HANTA-SP. E isso eu vejo no ambulatório, inúmeras famílias, sendo que a mãe é infectada, transmite para os filhos pela amamentação. Essa é uma característica muito comum que eu vejo no ambulatório. E eu não vejo já agora. Na verdade, logo no início, quando começaram a ser descritos os primeiros casos de HANTA-SP, de paraparalisia espástica tropical, eu cheguei a atender, na época, no Hospital do Fundão, um pai e a filha, ambos com paraparalisia espástica tropical. Ambos apresentavam uma paraparalisia espástica por anos sem diagnóstico. Isso é o que vocês vão atender no ambulatório, é o paciente que chega com uma paraparalisia espástica. E aí, nesse caso, olha só que interessante, naquele momento começaram a se fazer testes sorológicos para HTLV1, eu pensei no diagnóstico e veio confirmado. A partir daí, nós chamamos inúmeras familiares, eu fiz exame neurológico em todos os irmãos. O que acontecia era a mãe infectada, assintomática, passou para o marido ao longo dos anos, por via sexual, e para os filhos, através da amamentação. Nessa família, 25% das pessoas que foram investigadas apresentavam a infecção pelo HTLV1, e o que se observava, que esses filhos que foram amamentados por mais de 6 meses, então eram aqueles que eram infectados. Só que, nessa mesma família, além do caso índex da moça, ela tinha uma história de irmã com paraparesia e leucemia que já havia falecido. E alguns casos apresentavam alguns sinais frustros, alguns sinais piramidais, por exemplo, o sinal de Babinski, em que a gente denominou, na ocasião, de forma oligossintomática, que hoje já é considerada e incluída nos critérios diagnósticos, as formas oligossintomáticas. Seriam formas muito iniciais, numa fase precoce do desenvolvimento da doença neurológica. Então, a gente vê, se você observa esse heredograma, essa mãe, inclusive, possuía uma prima na Bahia com paraparesia espástica que foi positivo para HTLV1. Então, esse vírus se encontrava na família por 4 gerações, sendo transmitido principalmente pela amamentação. Se a gente olhar esse heredograma, vai pensar assim, uma paraparesia de origem hereditária. Porém, não era o HTLV1 mesmo. Então, essa é uma situação que se conhece e que é comum ainda nos dias de hoje. Bom, e aí chegou, vocês já sabem a epidemiologia, vocês já sabem que é um vírus, vocês sabem que esse vírus é transmitido, como ele é transmitido, mas como é que a gente vai fazer o diagnóstico dessa condição? O diagnóstico, que a gente sabe é o seguinte: primeiro, existe um risco estimado de desenvolver a doença neurológica, que é de 0,25% a 3% dentre os infectados. O que a gente sabe também é que 95% dos indivíduos infectados não
vão ser assintomáticos. Só 5 a 10% desenvolve alguma doença. E desses, no geral, a gente tem esse risco de desenvolver a doença neurológica, que é de 0,25% a 3%, em alguns estudos chega até a 9%. A idade média de início é um vírus que fica latente no organismo. E a idade de início dos sintomas é em torno de 40, 50 anos, é na vida adulta. Mas existem casos na infância, são incomuns, mas existem. Ele predomina nas mulheres. É uma doença, então, como eu já havia comentado, inflamatória crônica, que cursa com uma desmielinização na medula espinhal, com predomínio torácico. Mas isso não quer dizer que ela não possa afetar a medula cervical, que também ocorre. E o que a gente sabe é que essa doença, a HANTA-SP, ela não acomete muitas vezes só a medula, que junto com a medula você pode ter o nervo periférico, você pode ter o encéfalo também envolvido. Portanto, se considera que todo o neuroeixo possa estar envolvido pelo vírus HTLV1. Então, esse aqui é um paciente no ambulatório, ele deambulando com dificuldade, com uma marcha espástica e com apoio de uma muleta, um apoio unilateral. Então, quais são as manifestações neurológicas que devem chamar a atenção para essa situação? Primeiro, a síndrome medular vamos dizer assim, o mais que destaca dentro nessa doença, o quadro medular. Então, ele se caracteriza por uma tríade, que seria a disfunção motora, a disfunção déficit sensitivo e a alteração esfincteriana. Na disfunção motora, sem dúvida, a fraqueza da espasticidade, que é o que caracteriza a doença neurológica, a paraparesia espástica nos membros inferiores, e isso, junto com isso, você tem hiperreflexia profunda, tem clonos, tem sinal de Babinski, e, por vezes, a lesão não é só torácica, ela pode ser cervical, e aí você vai ter o sinal de Hoffmann e hiperreflexia de membros superiores junto, e aí a gente tem que tomar cuidado para investigar também a medula cervical. O déficit sensitivo, principalmente uma alteração na sensibilidade profunda, o vírus pode acometer o cordão posterior da medula. E com isso, a gente tem uma diminuição da sensibilidade vibratória, uma síndrome combinada da medula. A dor lombar é comum e é um sintoma inicial bastante frequente. E as parestesias, quando, além do quadro medular, você tem um quadro de neuropatia, e ele é muito comum se apresentar com parestesias nas extremidades de membros inferiores e, por vezes, superiores também. A disfunção esfincteriana também é outra manifestação comum na doença, seria a bexiga neurogênica com retenção ou incontinência urinária e a constipação intestinal. Então, esse é o quadro, vamos dizer assim, básico da HANTA-SP. Então, o paciente, mediante essas manifestações, você tem que pensar num quadro medular, e aí o diagnóstico diferencial envolve HTLV1. Bom, mediante isso, existe o critério. Então, como é que a gente vai fechar esse diagnóstico de HANTA-SP? Como é que eu tenho certeza que se trata de HANTA-SP e não se trata de outra condição medular? Em 2006, um grupo de brasileiros, liderados pelo Castro Costa e alguns estrangeiros, se reuniram, e já existia um critério de 1990 do exame, que é internacionalmente usado, mas em 2006 esse grupo se reuniu para tentar amplificar esse critério para incluir exatamente aquelas formas oligosintomáticas. E aí a classificação ficou indefinida, provável e possível. Tanto a forma definida como provável, é necessário excluir outras doenças semelhantes a HANTA-SP. Então, o diagnóstico diferencial precisa ser feito. Tá? E a forma definida seria aquela paraparesia espástica, progressiva, com início insidioso, tendo ou não outros sinais sensitivos e esfincterianos. Mas o fundamental é que, além da paraparesia espástica progressiva, esse paciente apresente anticorpos no soro e no líquido cefalorraquidiano, confirmados por um Western blot ou PCR, no sangue e no líquido. A provável diferença é que a apresentação é monossintomática, ou seja, você tem alguns sintomas ou sinais no exame neurológico que indiquem um comprometimento medular, tipo um sinal de Babinski, o paciente que só tem bexiga neurogênica. Então, diante disso, e o paciente apresenta anticorpo no soro
ou o líquor, e o PCR no soro ou no líquor. Quer dizer, ele tem anticorpo no soro, mas o líquor foi negativo. E ele tem uma apresentação, pode até ter uma paraparesia espástica, mas aí ele entra dentro do quadro de provável. E o possível seria a mesma coisa que o provável, uma apresentação clínica incompleta, com anticorpo no soro ou líquor, mas sempre confirmado, precisa ser feito o triagem confirmatório, mas não foi possível a exclusão de outras doenças. Então, a gente fica com possível. Por exemplo, aquela família que eu examinei, fiz exame neurológico, encontrei um sinal de Babinski, ele é infectado pelo HTLV1. Não foi possível excluir outras doenças, porque, enfim. Então, ele entra como um possível RAM, mas não é RAM, tá? E os pacientes, de uma forma geral, a definição da RAM-TSP é uma doença progressiva, lentamente progressiva, insidiosa, que vai ao longo dos anos. A gente sabe que 50% dos pacientes, em questão de 10 anos, estão restritos à cadeira de rodas. E nesse trabalho japonês, o Yamano e o Sato fizeram, então, uma classificação abrangente da forma da progressão, porque hoje a gente sabe que em torno de 20% podem ter uma evolução rapidamente progressiva. Então, isso é importante, porque na hora que você está vendo o doente, por vezes ele em um ano está na cadeira de rodas, você fala, não, isso não é HTL, porque a HTLV1, a HANT-SP, é uma doença progressiva. Então, é para só lembrar que nem sempre ela é progressiva, ela pode ser rapidamente progressiva e não lenta progressiva. Em torno de 20%, aqui no estudo do Yoshi foi 15,5%, e formas muito lentamente progressivas, ou seja, em 10 anos o paciente deambula com um apoio ou sem nenhum apoio, também é a minoria dos casos, 5%. E a rapidamente progressiva é definida como em 2 anos o paciente já precisa de apoio para deambular. Então, isso é importante para chamar a atenção que ela, embora por definição seja insidiosa, lentamente progressiva, existem situações que ela é rapidamente progressiva e essa característica não exclui o diagnóstico em nenhuma hipótese. Então, o que a gente sabe é que, de uma forma geral, você tem infecção, entra um processo de replicação viral que induz um processo inflamatório ao longo dos anos e essa inflamação, por exemplo, na medula, provoca uma degeneração e atrofia dessa medula ao longo dos anos. Isso depende do indivíduo, quer dizer, qual a evolução? A gente sabe que a maioria vai evoluir dessa forma, 80% com evolução lenta. Bom, aqui foi um estudo que nós fizemos, foi uma tese de mestrado, uma parte dela, nós estudamos 47 pacientes no ambulatório do Gafreguili, sendo que 70% eram femininos, eram mulheres, exatamente como a literatura. A nossa mediana de idade eram pacientes idosos, 63, mas existiam adultos jovens, 26 até 87 anos. E olha que interessante, o tempo entre o início dos sintomas até fazer o diagnóstico de HTL demorou, em média, 6 anos, demonstrando a dificuldade desse doente de ser diagnosticado como HANT-SP, por uma série de razões que a gente já colocou antes. Então, essa é uma realidade que a gente convive. Os nossos pacientes, 68% se apresentaram com sinais motores, sinais e sintomas motores, a dificuldade de marcha, a diminuição de força e dor lombar como um sintoma muito comum. E 31%, 32%, sintomas motores e alteração esfincteriana. Então, isso é o que vocês devem chamar atenção frente ao doente com esse tipo de condição. Então, ele começa com uma paraparesia, uma lombalgia importante. Então, eu preciso incluir HTLV1 no meu diagnóstico diferencial da mielopatia, mesmo que ele não tenha alteração esfincteriana. E o que nós observamos, o que é um pouco diferente daquilo que é relatado na literatura, olha só, 40% dos pacientes tiveram uma evolução rápida. Então, imaginem só se eu excluísse os pacientes da investigação de HTLV1, os pacientes tivessem uma evolução rápida. Nós tivemos vários pacientes que em um ano se tornaram restritos à cadeira de roda. Então, é isso que a gente tem dentro da nossa realidade de atendimento. E 9% uma evolução muito lenta, e 51% aquela evolução típica da HANT-SP. Bom,
Aí vocês veem assim, tá bom, então eu já sei a clínica, eu sei que é um paciente com uma paraparese espástica, a evolução em geral é lenta, mas pode ser rápida, eu já sei que acompanha alterações esfincterianas, lombalgia, ele pode ter uma neuropatia. Bom, e como é que eu vou fazer esse diagnóstico? Gente, esse é um ponto extremamente importante. Muitas vezes o clínico ele desconhece. Do mesmo jeito que a gente pensa no HIV, que todo mundo sabe que você faz um teste de triagem, mas depois você tem que confirmar, a mesma coisa com o HTLV1. Eu peço o meu teste de triagem, que é um teste muito sensível, é um teste barato, muito sensível, que é o ELISA, ou a quimilunescência, hoje em dia é tão boa quanto a ELISA. E aí eu fiz esse teste de triagem e ele vai me dar reativo. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que esse paciente pode ter HTLV1 ou 2, porque ele não... Desculpa, eu vou ter que voltar. Ele não discrimina entre 1 ou 2, tá? O teste de triagem, então ele só está me dizendo, olha, ele tem um HTLV1/2, e é o seguinte, como é um teste muito sensível, eu não posso perder ninguém que tem essa infecção, eu acabo fazendo o diagnóstico de quem não tem essa infecção, ou seja, o falso positivo. E daí é extremamente importante, gente, para a gente fechar esse diagnóstico, eu preciso ter um teste confirmatório. E pode ser um Western blot, pode ser um PCR. E aí sim ele vai me dizer se é HTLV1 ou 2 e ele confirma aquela reatividade. Normalmente a gente faz o Western blot, quando ele vem indeterminado, aí eu peço PCR, que aí o PCR me confirma. Mas eu posso ir direto para o PCR, que já confirma o diagnóstico. Então é fundamental que a gente faça esse teste confirmatório. Tá? O que acontece muitas vezes é que se faz só o teste de triagem e libera o resultado para o doente. E o doente acha que tem aquela infecção e ele, na verdade, não tem. Então, tomem cuidado com isso. É muito importante. Outro exame que a gente deve solicitar, a medula espinhal, está na proximidade do líquido cefalorraquidiano. Então, se eu tenho uma reação inflamatória na medula espinhal, mesmo que seja crônica, o líquor é importante, muito importante. Qual é o meu objetivo quando eu faço uma punção lombar num paciente com a mielopatia do HTLV1? Verificar a presença de reação inflamatória e algum dado que me oriente no agente etiológico. Então, reação inflamatória, o que a gente espera? Pleurocitose é leve, um predomínio linfócito, só que ocorre em 20% dos pacientes. Hiperproteinorraquia leve a moderada também, porque esses são sinais que indicam, essas alterações, indicam uma inflamação ativa e aguda. A doença inflamatória crônica, a pessoa está há anos com aquele vírus. Então, eu preciso de outros dados que me indiquem que há uma ativação de linfócitos B produzindo anticorpos, que seria quando a gente avalia, por exemplo, o índice GG e a banda oliclonal. Então, a gente vai avaliar a presença de síntese intratecal de GG total, e esse é um marcador de inflamação crônica. Aí vocês vão falar, mas banda oliclonal? Banda oliclonal, exatamente igual àquela que a gente solicita na esclerose múltipla, ocorre em 93% dos pacientes com HANT-SP. A grande diferença é que aqui eu sei qual é o antígeno. Eu sei que é um antígeno viral que está desencadeando essa banda IgG oligoclonal. Na esclerose múltipla, eu não conheço o antígeno viral, o antígeno. Então, é importante que ele indique, olha, há um processo inflamatório nesse líquor. E aí, agora eu preciso da especificidade disso, certo? Porque um processo inflamatório, você tem muitas doenças. Então, a especificidade é demonstrar a presença do anticorpo anti-HTLV no líquor. Aí eu posso ainda avaliar se esse anticorpo é de produção local. A gente pode fazer a avaliação da síntese intratecal de IgG anti-HTLV, que é feita pelo índice de anticorpo. E eu também posso solicitar o PCR para HTLV1, que aí ele vai, então, indicar que existe o vírus ali no sistema nervoso. Então, o líquor é importante, ele vai dizer, por um lado, há uma inflamação, e olha, essa inflamação, existe esse agente etiológico aqui, por PCR ou por um estudo imunológico. Isso é fundamental que vocês entendam. Bom, e que outro exame eu solicito? A eletroneuromiografia e potencial evocado também são importantes. Como eu havia comentado, muitos pacientes apresentam junto com a mielopatia uma neuropatia, que é responsável por essas parestesias, é responsável também por fraqueza. E quando você observa que o doente tem associado mielopatia e neuropatia, é interessante que o exame é aquele exame que você faz, ele tem uma paraparesia,
espástica, ele pode pela mielopatia, tem uma hiperflexia, mas quando você vai avaliar o seu aquileu, ele está diminuído. Você esperaria estar aumentado pela mielopatia. Então, mostra que ele tem, além de um quadro medular, ele tem algum outro periférico. E a eletromiografia, esse foi um estudo que nós fizemos também há muitos anos, logo no início, que começaram os estudos sobre HTLV1, HANTA-FP, era um corte que a gente acompanhava no ambulatório, e o que se observou? Que 34% dos pacientes com RAM apresentavam neuropatia, 90% dessa neuropatia era sensitiva motora com padrão axonal. Doutora, perdão, restam 5 minutos, tá bom? Tá. E o potencial evocado visual e somatosensitivo também são extremamente importantes, porque ele vai detectar precocemente essa alteração do cordão posterior. A ressonância vai mostrar um afilamento, isso aqui é uma ressonância da medula cervical, decorrente da degeneração. A ressonância de crânio, a gente sabe que 50% a 80% dos pacientes apresentam uma alteração de substância branca encefálica com déficits cognitivos. E no diagnóstico diferencial, é importante, deficiência de B12, a esclerose múltipla deve ser feito o diagnóstico diferencial, compressão tumoral, compressão medular por tumores, ou mesmo processos osteodegenerativos, a mielopatia do HTLV2, neurosífilis e esclerose lateral primária. São as principais situações que a gente deve fazer o diagnóstico diferencial. Esse aqui é um paciente com mielopatia do HTLV2, que nós investigamos, e na sequenciamento viral observamos que se tratava de um subtipo, nunca descrito, de invadir o sistema nervoso, que é o subtipo B. Esse paciente era usuário de droga e tinha outras co-infecções. Esse aqui eu vou pular, vou entrar em tratamento, e o tratamento que a gente tem para as formas, esse aqui foi uma recomendação publicada esse ano pelo nosso grupo, o grupo do HTL brasileiro, junto com vários colegas estrangeiros, e foi uma iniciativa do Dr. Taylor para tentar analisar. Por quê? A gente sabe que existe um processo inflamatório. Então, quando você trata com anti-inflamatório, tipo corticoide, numa fase inicial, você pode mudar a história natural da progressão da RAM. Então, baseado nisso, se recomenda para as formas RAM com rápida progressão e lenta, a pulsoterapia com metilprednisolona, e nas formas dos pacientes capazes de ambular, formas lentas, se recomenda a manutenção com baixas doses de prednisona, 5 miligramas, por via oral, pelo menos 4 anos. O tratamento também se baseia na fisioterapia e nos sintomáticos, que eu não vou entrar em detalhes. Bom, além disso, eu gostaria de chamar a atenção, e isso é sempre importante para vocês jovens, lembrar das políticas públicas de prevenção das nossas doenças. Então, em relação ao HTLV1, nós publicamos um documento ano passado com endosso de vários colegas do Grupo Brasileiro, da Rede Brasileira de HTLV1, chamando a atenção que no Brasil existe uma portaria que controla o sangue desde 1993, o que é muito bom, mas, porém, é feito um teste de triagem. Isso quer dizer, o sangue não vai ser doado, nem órgãos, que também desde 2009 há um controle dos órgãos. Porém, é feito só um teste de triagem em muitos locais, e esse paciente, então, recebe o seu diagnóstico, ele não pode ser doador, porque ele tem uma infecção pelo HTLV1. Porém, o teste confirmatório fica na dependência dele em busca da rede privada, porque ele não é oferecido ainda para o SUS, exceto pacientes com leucemia de células T do adulto. Em relação à amamentação, há uma restrição também no Ministério da Saúde, que as mães infectadas não devem amamentar, porém também a testagem não é incluída na testagem do pré-natal. Então, fica aí a necessidade, a gente está entrando numa nova fase agora, que acreditamos que isso possa vir a ser mudado. Então, para concluir, lembrando que essa transmissão de mãe para filho é responsável pela manutenção do HTLV1, distúrbios associados, como a HANTA-FP, por várias gerações na mesma família, e da importância dessa triagem das mulheres grávidas em áreas endêmicas do HTLV1. Por fim, eu queria agradecer a todos os colaboradores, a colegas que têm, ao longo desses anos, participado desses estudos aqui no Hospital do Fundão, Laboratório de Líquor, no Hospital Gafreguin, todos os alunos de graduação, alunos de pós-graduação,
que tem participado dessas observações científicas, compartilhado esses momentos, compartilhado o sofrimento desses pacientes. Então, tudo isso tem tornado o trabalho profissional muito mais lúdico, muito mais, vamos dizer assim, ameno, né? Poder compartilhar todas as observações com esses queridos alunos. Aqui, o ano passado, existe o Dia Mundial do HTLV1 e a Liga de Neurociências, do LANEC, do Hospital da Escola de Medicina e Cirurgia, compartilharam e participaram dessa atividade muito ativamente. Queria agradecer à diretora da Escola de Medicina e Cirurgia, a professora Maria Marta, também pelo apoio, a outros colegas, Regina Rocco, Rogério, enfim, que têm participado dessas atividades, que envolvem também busca por melhoria no nosso sistema de saúde público. Então, por fim, muito obrigada pela atenção.